Boa tarde a todos, espero que estejam bem. Eu sou a Romina Romero Nunes, mestranda do mestrado de Políticas Públicas e Desenvolvimento, da linha de pesquisa Políticas Públicas e Sociedade. E vou apresentar para vocês o meu trabalho que foi aceito para publicação nesse evento. E vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Eu sou formada em Serviço Social, sou bacharel em Serviço Social pela UNILA também. Vou estar apresentando para vocês então meu trabalho. Só um pouquinho que eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Aqui. Nesse sentido, o título do meu trabalho é a Política de Assistência Social e o BPC em tempos de pandemia. O que se pretendeu basicamente foi analisar a política de assistência social como uma política de cuidado, entendendo os conceitos do que é uma política de cuidado, seu enfoque, seu funcionamento, e fazer um recorte referente ao desfinanciamento da política pública de assistência social e com ênfase no CRAS Norte, referente ao benefício de prestação continuada BPC no período de 2019 e 2020. Também foram consultadas as projeções demográficas para poder fazer uma visualização mais ou menos de como vai ser daqui a uns anos, referente à população idosa em Foz do Iguaçu e no Brasil no geral. Sentido o contexto da política de assistência social como política de cuidado. O cuidado refere-se então às atividades realizadas para garantir a sobrevivência dos indivíduos que não conseguem fazê-la por si mesmos. Isto inclui crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais. Nesse sentido, a PNAS é uma política pública de cuidado integral à família que é promovida pelo Estado e funciona em rede com outras instituições como as OSCs. Em SUAS é estabelecido a estrutura de funcionamento da proteção social no Brasil, que seria dividido por níveis, que seriam proteção social básica, proteção social especial, média e alta complexidade. Nesse sentido, temos a proteção social básica, a proteção social especial e a proteção social básica é desenvolvida nos centros de referência de assistência social que atuam como porta de entrada para diversas políticas que desenvolvem serviços como o PAIF e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos que normalmente são ofertados para a população idosa e para os beneficiários de algum benefício de transferência continuada. Nesse sentido, as projeções demográficas e o desmonte do financiamento do SUAS nos trazem que elas são essenciais para a organização das políticas públicas de cuidado, pois vai permitir as futuras adaptações e a partir de compreender as mudanças que vai ter proximamente no futuro e entendendo um pouco as faixas etárias que temos agora, conseguiremos saber que tanta população idosa vamos ter mais adiante. O CEPAL-Estat conta com uma base de dados bem ampla, que facilmente pode ser simulado esta projeção demográfica. Nesse sentido, foi colocado o filtro de 65 a 100 anos entre 2020 e 2050. E apareceu, apesar da necessidade de ampliações da política de cuidado ao envelhecimento, a redução do orçamento do LOA tem inviabilizado a manutenção dos programas existentes nas SUAS, resultando na desproteção e precarização.
começa em 2020, né, como falei, e em 2030 o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Já em 2050 seria um aumento significativo da população idosa. O Krasnorte de Foz do Iguaçu, que é a nossa instituição de recorte, está localizado em uma das áreas mais vulneráveis da cidade de Foz do Iguaçu, marcada por uma série de acontecimentos e realocações de populações em áreas de invasão. Durante a pandemia, o Krasnorte enfrentou um aumento significativo da demanda de políticas de cuidado e um cenário agravado pelo desemprego em massa. Nesse sentido, os serviços mais solicitados em 2019 incluíram documentação, BPC, cesta básica, como também Bolsa Família. E em 2020 houve uma prevalência dos pedidos por cestas básicas e os demais, indicando um agravamento da insegurança alimentar na região. Primeiramente, os serviços mais solicitados, que seriam os que eu já citei, segundo os serviços mais solicitados em 2020, que gira em torno dos mesmos. Já os desafios durante a pandemia pode ser considerar como aumento da demanda, restrições de atendimento presencial e agravamento da insegurança alimentar. Enquanto ao BPC, o benefício à prestação continuada ao idoso, previsto no LOAS, que para a população idosa desde 65 ou mais, através da transferência de um salário mínimo mensal. Para solicitar o benefício, como é sabido, tem que ter uma renda per capita inferior a um quarto de salário mínimo. Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para beneficiários do BPC promovem a integração comunitária e familiar, garantindo acesso a direitos básicos, identificando possíveis violências do núcleo familiar. Nesse sentido, temos os requisitos, os objetivos dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. E os desafios foram a dificuldade de acompanhamento integral dos idosos, considerando grupo de risco durante a pandemia. Esse atendimento do CRAS aconteceu de maneira remota, realizado por meio de agendamentos telefônicos e os atendimentos técnicos. Isso dificultou o acompanhamento integral dos idosos considerados grupos de risco. Os encaminhamentos realizados em 2019 e 2020 apresentam um fluxo com pouca variação. As atividades desenvolvidas incluem inserção no acompanhamento pelo PAIF, a participação no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, como o respectivo Plano de Acompanhamento Familiar, PAF. A diminuição dos encaminhamentos sugere um isolamento social mais rigoroso para os idosos. E, nesse sentido, continuando, os desafios na coleta e análise de dados do BPC no Krasnorte se enfrentou a umas limitações significativas. O equipamento não realizou uma subdivisão do BPC nos registros de 2020 e não há dados anteriores disponíveis. Isso resultou na impossibilidade de aplicar filtros específicos, como a quantidade de beneficiários do BPC para idosos acompanhados pelo equipamento antes e durante a pandemia. A falta de registros dificulta a solicitação de ampliação de recursos para essa política específica, especialmente para essa população idosa. Dados estatísticos precisos sobre a abrangência do BPC na região são essenciais para incluir essa questão nas agendas do governo em todos os níveis. Então, nas considerações finais, podemos constatar que a política de assistência, especialmente o BPC idoso, enfrenta desafios significativos de financiamento, resultando na precarização dos serviços e dificuldades de acesso, particularmente para a população idosa. Falta de dados concretos sobre a quantidade de beneficiários do programa dificulta
que esta solicitação aconteça. Portanto, não há forma de uma solicitação de ampliação de recursos para essa política, o que o torna não tão eficaz no momento da aplicação. Nesse sentido, também é fundamental que as estatísticas sobre a problemática e a abrangência do BPC sejam incluídas nas agendas governamentais em todos os níveis, pois considera-se que as projeções demográficas apontam para um aumento significativo da população idosa e é urgente a necessidade de uma adaptação e ampliação das políticas de cuidado ao envelhecimento. E nesse sentido, esse seria o meu trabalho e eu agradeço a participação de vocês nesse evento e também pelo espaço para poder compartilhar com vocês o meu trabalho. Muito obrigada.